Fazenda, Fernando Haddad, afirmou que o presidente Lula vai atuar para evitar a desidratação de medidas fiscais presentes no pacote de corte de gastos do governo enviado ao Congresso Nacional. André Anelli. O presidente Lula pediu ao ministro da Fazenda, Fernando Haddad, para que apresentasse um panorama geral das medidas econômicas que foram enviadas pelo governo ao Congresso nos últimos dias. Com essa revisão, Lula quer garantir que as propostas não sejam desidratadas pelo Legislativo. Um dos pontos de destaque foi o fato de o Senado ter deixado de fora do imposto seletivo, o chamado imposto do pecado, as bebidas açucaradas, como por exemplo os refrigerantes, e as armas de fogo. Haddad afirmou que essas alterações podem ser revisadas na Câmara dos Deputados por conta da falta de um acordo em relação ao tema. Nós discutimos com ele alguns detalhes, que preocupavam mais. A questão das armas, ele tratou desse assunto. A questão das bebidas açucaradas também, em função da saúde pública, foi comentado, e alguns outros temas. Eu expus para ele todos os detalhes do que foi alterado, para que ele pudesse julgar a conveniência de eventualmente orientar os líderes da base. O ministro da Fazenda afirmou que o detalhamento feito ao presidente Lula pode auxiliar na tomada de decisão sobre como o governo pode acionar os articuladores dentro do Congresso para garantir a maior integridade possível das medidas econômicas em relação aos textos originais do Ministério da Fazenda. O apelo que ele está fazendo é para que as medidas não sejam desidratadas. Nós temos aí um conjunto de medidas que garantem a robustez do arcabouço fiscal. Nós estamos muito convencidos de que vamos continuar cumprindo as metas fiscais nos próximos anos. Aliás, para surpresa de alguns, nós não só não alteramos, como vamos cumprir a meta de 2024. Pediu um quadro detalhado para falar com os líderes, para garantir que não tenha desidratação nas medidas fiscais e que a reforma tributária possa ser sancionada esse ano com eventuais, uma conciliação entre Senado e Câmara em torno do que foi alterado. Essa conversa de Haddad com Lula a respeito das medidas econômicas durou cerca de 2 horas na manhã dessa segunda-feira em São Paulo, onde o presidente continua se recuperando da cirurgia na cabeça realizada na semana passada. Lula teve alta hospitalar, mas ainda não teve alta médica, o que quer dizer que ele precisa permanecer em observação e em contato com os médicos que o acompanham. Por conta disso, Lula vai observar à distância toda a movimentação aqui em Brasília, no Congresso Nacional, nessa última semana legislativa, que também é decisiva para o governo. De Brasília, André Anelli. Bom, vamos ouvir a Deise Ciocari, nossa comentarista aqui no Jornal da Manhã, sobre essa preocupação do presidente da República com eventual desidratação de um pacote econômico que já não foi tão elogiado assim, tão saudado assim, Deise? Desidratado, então, aparentemente perderia qualquer espécie de efeito sobre a economia, dando alguns sinais graves de preocupação com o risco fiscal, o principal deles, o recorde quase que cotidiano da alta do dólar. Bom dia, Deise. Bom dia, Rafael. Bom dia, Lívia, os amigos da Jovem Pan. A gente tem alguns probleminhas aí nessa negociação, Primeiro é esse conflito entre as duas casas, entre o Senado e a Câmara dos Deputados, porque eles deveriam manter uma coesão na agenda legislativa e isso já foi demonstrado que não está sendo possível. Então, isso obviamente causa uma preocupação para o governo, por isso dessa reunião do Haddad com Lula, para evitar que esse tipo de conflito se estenda. O ministro da Fazenda também ele vai atrás de garantir uma confiança junto ao mercado. Essas negociações com o presidente Lula e pedindo o protagonismo do presidente Lula também é uma tentativa de retomar a agenda do Executivo, que a gente já tem falado aqui, ela está muito mais nas mãos do Legislativo e isso acaba sendo um problema. Então, o que a gente vê agora por parte do Palácio do Planalto, Rafael, é uma busca fundamental e necessária entre governança fiscal e agenda social, que é um desafio central dessa atual gestão e vai ser um desafio nesses próximos dias enquanto essa votação não terminar.